Fala pessoal, bem-vindos ao podcast JJ. Estou aqui com o Vitor e eu sou o João. E hoje nesse podcast vamos falar sobre o tema da origem do feminismo e como esse movimento conquistou aí a história de todo mundo aí. Hoje tá essa coisa gigantesca. Então, se você já gostou do tema, já deixa seu like no podcast e já compartilha para os amigos, porque hoje com certeza a gente vai comentar várias coisas interessantes e que você pode sair daqui com mais um embasamento aí sobre o dia a dia. Então é isso. E aí, João, tudo bom? Ou melhor, Vitor? Faltou, meu parceiro. Esse é um tema muito interessante para a gente abordar porque você vê que as mulheres elas sofreram bastante coisa durante a história. Você vê que é, elas foram muito limitadas à parte de trabalho, elas não podiam fazer muitos trabalhos, não podiam praticar esportes, não tinham direito ao voto, um monte de coisa que os homens tinham direito e elas não tinham. É bem chocante quando você vê que tipo, isso aconteceu só há 500 anos atrás que esse movimento por igualdade das mulheres começou, não é? Com certeza, com certeza. A gente começa a perceber, se a gente está agora no século XXI aí, está em 2021, a gente percebe como era tão absurdo isso, normalizarem a mulher não votar, assim. Hoje a gente pode ver o quão absurdo era. Mas eu fico imaginando, será que na época, ou quando a mulher era somente uma peça ali no casamento de tarefas domésticas e, né, relações sexuais, será que tinha alguma comoção social? Provavelmente não, né, cara? Porque e é tão interessante ver que a sociedade ela muda de um tempo para cá. A gente consegue pontuar nossos erros e ir melhorando em tempos que acaba melhorando a sociedade como um todo. Mas é realmente chocante a gente ver essa mudança e onde a gente chegou assim a certo ponto da história da sociedade mundial assim. É. Você tem alguma noção de como essa ideia de, tipo, por que o homem se achava superior à mulher? Você tem alguma noção sobre isso? Sobre como isso começou? Cara, eu tenho para mim que isso começou, de acordo com minhas pesquisas também que eu fiz, isso começou lá nos primórdios da humanidade, onde o homem, ele ainda tem, né, certas vantagens físicas. O homem ele é mais robusto, ele é mais forte, ele, na maioria das vezes, pelo menos hoje em dia tem muita mulher aí mais forte do que eu, por exemplo, mas na maioria ali os homens são mais fortes do que as mulheres. E se você for lembrar, assim, a gente nasceu, a sociedade começou ali numa realidade meio simples, vamos dizer assim. O homem saía para caçar porque ele tinha essa vantagem biológica no corpo dele, e a mulher, por ter essa desvantagem, ela acabava ficando ali com as crias, ela acabava ficando ali com a comida. Então, começou para mim esse movimento de superioridade bem aí no início ali da sociedade, onde o homem tinha que sair para caçar, para aproveitar essa vantagem, e a mulher, por infelizmente não ter essa vantagem, ela acabou meio que se rebaixando a cuidar das crias e do alimento ali. Sim. Foi essa capacidade física que trouxe a ideia que o homem é melhor do que a mulher. Você vê que antes não tinha sociedade, ou as pessoas precisavam sobreviver. Então tinha essa questão da capacidade ser física ser a questão de, pô, eu preciso lutar pela minha vida, então eu tenho que ser forte. Os homens tinham um destaque nisso. E as mulheres nem tanto. Então ela acabava que ficava atrás do homem. Independente, né? Sim, o homem lutava lutava tipo de sobreviver, caçar, enquanto a mulher ficava cuidando dos filhos. Com o passar do tempo, você vê que a sociedade foi mudando e acabou essa parte de sobrevivência. Tipo, a gente criou uma sociedade onde todos poderiam viver em harmonia. Mas você vê que essa ideia de superioridade do homem continuava. Você não tinha mais essa igualdade. Entendeu? Sim, sim. Essa necessidade do homem ser
o chefe meio que da família ali, da tribo, da aldeia, ou do que for, meio que acabou, né? Porque hoje em dia ninguém precisa caçar para comer. Hoje em dia ninguém precisa proteger o lar, o homem não precisa proteger o lar da onça, do urso. Então, hoje em dia, a realidade mudou muito, porém, esse pensamento ele demorou muito para começar a ser mudado. É, você vê que a partir de mais ou menos no 1500, 1600, com a Renascença começa a as mulheres elas começam a ter as primeiras ideias de, pô, eu não quero ser inferior ao homem, quero ser igual a ele. Vai ser durante a Revolução Francesa que isso toma mais força, porque é o que acontece. Tem essa luta de classes entre a nobreza e a burguesia. Você vê que a nobreza está querendo se achar superior a essa classe e vai ter uma luta para acabar com essa diferença. Durante esse período, as mulheres elas vão aproveitar que está tendo essa luta de classes e vão começar a ter sua própria luta, que vai ser a luta de gênero, procurando ter direitos iguais aos homens. Isso que se dá a primeira onda do feminismo, que as mulheres elas buscarem igualdade dos direitos com o homem, entendeu? Sim, sim. E nessa época é interessante pontuar que a mulher começou a primeira onda, se eu não me engano, ela começou a questionar muito o casamento. Porque no casamento tinha algumas mulheres, algumas, vamos dizer assim, vertentes ali do feminismo, que falava que o casamento era uma escravidão, vamos dizer assim, dentro de um casamento legalizado, vamos dizer assim, porque a mulher, naquela época, tinha um papel de só cuidar dos filhos e cuidar ali das tarefas domésticas e satisfazer o homem sexualmente. Então, começou a rolar esses burburinhos ali nos grupos feministas. Pô, será que o casamento realmente é necessário? Chegou, inclusive, algumas mulheres, alguns pensamentos onde será que é necessário o casamento? Sim, Então, isso aconteceu. sim, sim. Você vai ver que também, após a Revolução Francesa, vai começar a parte da Revolução Industrial, que, bem, as mulheres antes elas tinham trabalhos que eram considerados mais delicados, como parte de limpeza, costura, mas a partir da Revolução Francesa elas começam a ter os trabalhos iguais aos homens. Só que você vê que mesmo elas trabalhando iguais, tipo, elas ainda sofrem bastante, tem bastante diferença entre homens e mulheres em muitas coisas. Um dos movimentos que as mulheres começa a surgir durante esse período é o movimento das sufragistas. Que esse movimento faz? É a luta das mulheres pelo direito ao voto. Por quê? Antes as mulheres não tinham direito a votar e nem de concorrerem a cargos políticos. Esse movimento vai fazer com que as mulheres possam escolher quem elas queiram no poder, para elas conseguirem mais direitos, porque você vê que elas estão sofrendo bastante diferenças. Sim, sim. Inclusive, essa questão do voto é muito interessante, porque no Brasil, por exemplo, as mulheres foram conseguir voto em 1932, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. E, cara, acho que foi, pelo menos no Brasil, assim, foi um passo tão importante, porque quando a gente fala de feminismo no Brasil, vem essa questão do voto. O voto de 1932 quando a lei eleitoral foi mudada ali. Então, no Brasil, por exemplo, esse passo da mulher ser participativa no meio político, no cenário político, é um passo muito grande, assim, para esse movimento, certo? Sim, sim. A partir desse momento, é uma grande conquista para as mulheres. Elas conseguem adquirir seus direitos. Por lei, elas conseguem adquirir bastante conquistas. Mas a partir de 1960 elas começam a ter um novo pensamento. Por quê? O que acontece? Elas, por lei, elas conseguem ter bastante direitos e serem iguais aos homens, mas realmente essas leis não são aplicadas como elas deveriam ser. Vai ser a partir de 1960 que vai começar a segunda onda do feminismo, que vai fazer com que as mulheres consigam, tipo,
botar esses direitos que elas conquistaram em prática. Elas conseguirem as suas necessidades por serem, como posso dizer isso? As mulheres elas têm suas próprias necessidades que são diferentes dos homens. No primeiro momento, que é a primeira onda, elas conseguem ser iguais a eles em relação aos direitos. A partir desse momento, elas conseguem entender, eu sou mulher, então eu tenho minhas próprias necessidades. Exatamente. Exatamente. Nessa segunda onda, é muito interessante porque houve um pensamento, começou a criar-se um pensamento onde as mulheres pensavam, cara, o que é ser mulher? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, nessa época, começou a rolar um movimento, né, da sociedade, né, com a junção de um patriarcado, onde a sociedade em geral, definiu mulher como um ser onde, naquela época, ela já estava, em questão de direitos, né, equilibrado com o homem ali, vamos dizer assim, mas a função real da mulher começou a rolar um movimento onde a mulher era simplesmente uma dona de casa ainda. Então, nos direitos, nas leis, ela sim conquistou várias coisas, as mulheres, em 1960 ali, porém, na realidade da coisa, na realidade do dia a dia, ela continuava sendo dependente do homem, ela continuava lá na sua cozinha, na sua sala, cuidando das crias, ela continuava tendo muita dificuldade na área de trabalho, no mercado de trabalho. Então começou a rolar esse burburinho na cabeça das mulheres. Cara, a gente conquistou leis, a gente tem os direitos que a gente quis, porém a realidade não está sendo essa. Eu tenho minhas necessidades, eu tenho, inclusive foi nessa segunda onda onde eles conseguiram, as mulheres conseguiram o anticoncepcional, né? Porque se você for pensar bem, antes do anticoncepcional, quem se ferrava na questão da gravidez era a mulher. Porque o homem, se eu não me engano, o homem não usava muito camisinha. Camisinha era uma coisa ali rara de se usar. E não tinha anticoncepcional, então aquela relação ali tinha um grande risco da mulher estar grávida, começar a ficar grávida. E a mulher era outra questão que elas lutaram nessa segunda onda e conseguiram conquistar o anticoncepcional. Então elas começaram a pensar sobre essas necessidades e essa realidade que não estava sendo avançada e esses direitos que só ficavam realmente nos direitos, nas leis, não se estendiam pro dia a dia das mulheres. Sim. Bem, elas conseguiram conquistar o direito sobre ter controle sobre o próprio corpo. E uma coisa também, elas começaram a lutar mais pela educação, porque você vê, como elas tinham bastante dependência do homem, elas precisavam criar sua própria independência. E para isso elas precisavam trabalhar. E a melhor forma de você conseguir um bom trabalho, conseguir se sustentar, seria através da educação. Então elas começam a lutar para conseguir ter mais educação, já que uma grande parte das mulheres não tinha esse acesso. Sim, sim. Essa questão da educação é importante, porque, cara, sem educação, se a realidade das mulheres já estavam difíceis, assim, já estava bem complicada, sem educação ficaria muito pior. Então, elas começaram, né, a buscar educação para conseguir facilitar esse caminho ali, libertar dos seus direitos e mudar essa realidade que ela estava sofrendo no dia a dia. Aí veio a segunda onda, né? Ou você quer pontuar mais alguma coisa da segunda onda? Teve um. A terceira onda, no caso, perdão. Não, segunda onda mesmo. Foi em 1962 que foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Eu esqueci de comentar sobre isso. Uma coisa também chocante que você para analisar, antigamente as mulheres elas precisavam ter autorização do homem, do marido ou do homem mais próximo para fazer várias coisas. Trabalho, elas precisavam ter autorização do homem. Viajar também. Você vê que ela tinha uma dependência muito forte. Tanto é que elas precisavam que os homens aprovassem o que elas fizeram, o que elas podiam ou não fazer. Foi só em 1962 que criaram o Estatuto da Mulher Casada. O que esse estatuto fez? Ele tirou
essa ideia que, pô, o homem precisa autorizar o que a mulher faz. Isso é uma coisa, uma conquista muito grande para as mulheres na questão de igualdade. Cara, imagina você chegar e você depender do homem para poder viajar, cara, ou você depender do homem para poder arrumar um trabalho. Então era uma realidade ali que não era fácil. Por mais que as mulheres até aquele ponto ali, elas tinham conquistado muitos direitos, realmente era um passo importante a ser dado, né? Porque era um símbolo ali, claro, de dependência ainda. Pô, depender para viajar, depender de arrumar trabalho, coisa básica, trabalho pelo menos, é uma coisa básica, coisa onde você vai trabalhar para ter seu sustento, seu dinheiro, seu salário e assim poder ser independente. Então, realmente era uma coisa importante e um passo importante a ser dado. Sim. É, bem, essa foi a segunda onda. A partir, ela dura entre 1960 até mais ou menos 1980. A partir de 1980 a gente começa a ter a terceira onda do feminismo, que, bem, o que que é essa onda? É, a ideia é que a mulher ela se desprenda desses padrões que a sociedade colocou ela. Bem, você vê que antigamente a mulher tinha uma certa forma de agir. A partir de 1980, elas tentam quebrar esses padrões porque, bem, ninguém é igual. Todo mundo tem um jeito de ser. Você não pode limitar a pessoa pelos padrões que a sociedade impôs. Então você vê que começa a ter a quebra desses padrões também na parte do jeito de agir, na parte de sexualidade é muito forte durante esse período, porque movimentos LGBTs, movimentos de é, Movimento de feminismo negro, movimento de eh, transexuais. Meio que nessa época, esses movimentos, essas minorias todas meio que se juntaram, né, para poder fazer um barulho maior. Porque a mulher começou, né, assim, falando especificadamente da mulher, ela começou a meio que se questionar, cara, tudo bem, eu já, né, conquistei o que eu já conquistei, porém ainda existe padrões nessa sociedade onde eu tenho que seguir para se tornar uma pessoa decente, né, aos olhos dos outros. Como, por exemplo, a mulher tem que ser delicada, a mulher, sei lá, tem que namorar com um homem, não pode ser bi, não pode ser gay. A mulher, ela tem que ter o cabelo longo. A mulher, enfim, esses padrões em geral ainda eram impostos para as mulheres. As mulheres que conseguiam esse padrão até esse movimento, começar esse movimento, eram mulheres, de certa forma, desmerecidas, assim, que acabam sendo desmerecidas, etc. Então, esse movimento acabou começando para justamente quebrar esses padrões. E, e junto com esses outros movimentos, como o LGBT, né, o movimento dos gays, os movimentos do feminismo negro, que é muito importante, porque eles começaram a ver, cara, tudo bem, a mulher branca, o papel do feminismo dela, a demanda do feminismo dela é diferente de uma mulher negra, onde sofre um pouco mais pela questão racial. Então começaram a diferenciar também essas duas vertentes. Cara, tem o feminismo da mulher branca, e tudo bem, é completamente digno. Inclusive, o feminismo surgiu com essa demanda das mulheres brancas, na sua maioria as mulheres brancas, mas também ali tem uma vertentezinha ali das mulheres negras que tem outra demanda, tem uma demanda diferente, uma demanda até maior. Então, essa terceira onda foi muito importante também por causa dessas coisas, desses motivos. é, vale ressaltar também, teve uma mulher, ela se chamava Sojourner Truth, acho que eu posso estar falando errado, mas essa mulher, ela fez um discurso chamado I Ain't a Woman, traduzido do inglês seria eu não sou uma mulher. Esse discurso que essa mulher vai fazer, ela vai dizer que, bem, as mulheres brancas, bem, elas são delicadas, elas têm certas necessidades,
elas podem agir de certa forma. Mas quando se trata da mulher negra, não tem essa parte de delicadeza. Bem, ela começa a falar que, bem, não vai ser porque ela é negra que ela tem que ser diferente da mulher branca. Elas não deixam de ser diferentes. É um ponto muito interessante para falar sobre o feminismo negro. Sim, sim, são demandas diferentes, né? Sim, A mulher negra, ela sofre por ser mulher e ela sofre por ser negra. Então, claro, não minimizando o feminismo da mulher branca, mas há uma diferença considerável ali entre os dois movimentos ali. Até se pode misturar os dois movimentos. Mas essa questão da gente conseguir pontuar assim, algumas mulheres importantes da história é muito legal, porque, por exemplo, tem uma mulher que eu acho, sei lá, extraordinária e que eu acho que marcou a história mesmo, é a Mary Curie. Eu não sei pronunciar, me perdoa minha pronúncia meio ruim, mas foi a primeira mulher do mundo a ganhar o prêmio Nobel. Olha que coisa boa. Prêmio Nobel, um prêmio, né, todo mundo conhece, o prêmio mais valorizado aí no mundo. E a mulher, a Mary, ela conseguiu ganhar o prêmio Nobel. Ela era uma física, né? Era uma física e ela conseguiu ganhar esse prêmio estudando, fazendo os estudos e descobrindo em relação à radioatividade. Então, é bastante interessante a gente pontuar a Mary Curie aí nessa linha do tempo aí do feminismo e das conquistas das mulheres, porque isso realmente foi uma conquista impressionante. sim. É muito interessante isso. Bem, você vê que teve vários períodos, várias ondas. Você vê que a primeira onda, as mulheres estão lutando pela igualdade. A segunda onda, elas começam a reafirmar os direitos que elas conseguiram na primeira onda e ver as necessidades que elas precisam por serem mulheres. E a terceira onda, elas tentam quebrar esses padrões do que é ser mulher. Você vê que esse movimento ele vai crescendo bastante todos os dias, mas ainda existem desigualdades até hoje, indiferente do quanto desse movimento cresceu e de quantas lutas as mulheres já tiveram. Você vê que hoje em dia ainda existe diferença salarial entre mulheres e homens. Você vê que elas também elas possuem menor presença na parte política e também que sofrem violência, muita violência, feminicídio, assédio. É bem chocante que mesmo com tanto tempo delas lutando, ainda tem essa diferença, essa desigualdade. Sim, sim. É muito interessante a gente pensar que, cara, a primeira mulher que foi presidente do Brasil foi a Dilma. E foi ali, foi nessa década ainda. Né? Então, é bem chocante, assim, cara, esse movimento vem aí nessa luta há, pô, 300, 400, 500 anos. E, cara, só agora a gente foi ter uma presidenta mulher, né? Então, acho que ainda esse movimento tem muito a conquistar ainda. Hoje ainda continua, a realidade da mulher continua sendo diferente, muito diferente da do homem. A mulher hoje ainda precisa andar com medo na rua. A mulher hoje ainda tem menos vagas, menos espaços em posições de importância em diversas áreas do trabalho. Então há muito a se caminhar nesse movimento ainda. E eu fico feliz de saber que, cara, tá cada vez mais forte e as próximas gerações com certeza vão crescer e vão ter implementado na educação um pinguinho mais de consciência para dar ainda mais força para esse movimento, até que, graças a Deus, ou tomara que um dia isso aconteça, a gente chegue num ponto onde realmente fique equilibrado para os dois gêneros, para os dois sexos, e não precise realmente ter mais esse movimento. Sim. Então, bem, eu acho que é isso. Eu acho que conseguimos abordar todos os pontos interessantes sobre esse movimento feminista. Acredito que não, ainda existe muita coisa para falar sobre feminismo. A gente deu uma breve resumida, na verdade. Você acha que tá bom, João?
Acho que tá bom, acho que a gente conseguiu ali frisar grandes pontos, a primeira, a segunda, a terceira onda, e alguns detalhes ali que são realmente importantes para quem quer entender e quem quer realmente ter no repertório ali de opiniões o feminismo, né? Porque, cara, hoje em dia, em qualquer debate político, em qualquer situação ali social, você precisa saber o que é feminismo e ter uma opinião formada em cima dessa pauta, porque, cara, hoje em dia é obrigatório. Acho que todo mundo deveria saber o que é feminismo. Sim. Enfim. Então, a gente vai estar fechando aqui o nosso podcast sobre feminismo. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo até agora. Esse é um trabalho que a gente está fazendo para nossa faculdade. Espero que vocês tenham gostado. Alguma coisa a acrescentar mais, João? Não, não, só isso mesmo. Obrigado, galera, pela participação e tamo junto. Não deixe de compartilhar aí pros amigos e curtir o podcast. Espero que vocês tenham gostado. Gente, a gente está indo lá. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Um abraço. Tchau. Tchau.